Se você cresceu no Brasil entre os anos 80 e os anos 2000, provavelmente já abriu um pacote de salgadinhos da Elma Chips esperando encontrar uma figurinha ou um tazo, que eram uns pequenos discos colecionáveis que viraram febre entre as crianças e adolescentes. Mas o que muita gente não sabe é que uma das marcas mais populares do país para este segmento nasceu de forma bastante simples, dentro de uma casa em Curitiba, criada por duas irmãs descendentes de imigrantes alemães que começaram vendendo salgadinhos artesanalmente para complementar a renda da família. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história da Elma Chips, desde os primeiros pretzels vendidos de porta em porta até a transformação da marca em um dos maiores nomes da indústria de snacks do Brasil. Para saber mais sobre essa história, fiquem com a gente e sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Pioneiros da Indústria do Paraná. A história da Elma Chips começou em Curitiba, dentro de uma casa no bairro Bom Retiro, no final da década de 1950. A empresa foi criada pelas irmãs Elfriede Wagner e Maria Unger, descendentes de imigrantes alemães que haviam chegado recentemente ao Brasil. Elas eram casadas, respectivamente, com Eudin Wagner e Victor Unger, também de origem alemã. Para complementar a renda das famílias, os casais começaram a produzir salgadinhos artesanalmente em um forno doméstico. No começo, eles vendiam os produtos de porta em porta e também em mercados da capital paranaense, incluindo o Mercadorama, que na época era um dos principais supermercados de Curitiba. A receita utilizada vinha da tradição alemã do pretzel, um tipo de pão salgado bastante comum na região sul da Alemanha. Segundo relatos, a fórmula teria sido enviada por um familiar que trabalhava em uma fábrica de snacks no país europeu. Feito com ingredientes simples como farinha de trigo, água e sal grosso, o produto rapidamente conquistou os consumidores curitibanos. Em 1962, as famílias inauguraram a padaria e confeitaria Elma, no bairro Xaxim. O nome da empresa surgiu da junção de Elfriede, com Ma, de Maria. Foi nesse mesmo período que nasceu o Stix, os famosos palitinhos crocantes cobertos com sal grosso, que são vendidos até hoje em embalagens verdes. Inspirados nos tradicionais pretzels europeus, o Stix tornou-se rapidamente o principal produto da empresa. O sucesso foi tão grande que a produção chegou a cerca de 40 toneladas por ano, com distribuição acontecendo não apenas para o Paraná, mas também para os estados de Santa Catarina, São Paulo e do Rio de Janeiro. Entre 64 e 65, com rápida expansão dos negócios, as famílias decidiram também ampliar a estrutura da empresa. Foi então construído um galpão de aproximadamente 450 metros quadrados no bairro Boqueirão, na rua Cascavel, na capital Curitiba. A nova unidade marcou uma etapa importante no crescimento da indústria, permitindo aumentar a produção e atender a crescente demanda pelos salgadinhos da marca. Mesmo enfrentando os altos e baixos da economia brasileira ao longo daquele período, os negócios continuaram crescendo. No início da década de 70, a então denominada Elma Produtos Alimentícios alcançava uma produção de cerca de 200 toneladas por ano. Os salgadinhos fabricados em Curitiba passaram a ser distribuídos para todos os estados da região sul do Brasil, além do eixo Rio-São Paulo, consolidando a expansão da marca para outros mercados do país. Foi também nessa fase que a empresa lançou um novo produto, o Pingo Douro, um dos primeiros salgadinhos empacotados da marca, que rapidamente se tornou popular entre os consumidores nacionais.
Em 73, a PepsiCo iniciou um plano de expansão no Brasil voltado ao mercado de snacks. A multinacional passou a analisar fabricantes brasileiros de salgadinhos com potencial de crescimento, buscando consolidar sua presença no país e disputar a liderança do setor. Entre as empresas escolhidas estava a Elma Produtos Alimentícios de Curitiba, além da Indústria e Comércio American Potato Chips Limitada, fabricante paulista localizada no bairro do Ipiranga, em São Paulo, especializada na produção de batatas chips. Em 74, a PepsiCo adquiriu e unificou as duas companhias, criando oficialmente a Elma Chips. A partir da fusão entre a Elma Produtos Alimentícios e a American Potato Chips, a Elma Chips ampliou rapidamente sua presença no mercado brasileiro e passou a expandir sua linha de produtos em escala nacional. Só o novo Doritos faz crunch. Experimente Doritos sabor queijo, tão gostoso. Queijo. E tão crunch. Ainda em 74 foi lançado o Baconzitos, um salgadinho sabor bacon que se tornou um dos maiores sucessos da empresa. Pouco tempo depois, em 1976, a marca trouxe ao Brasil os Cheetos, inicialmente em diferentes formatos, que mais tarde se transformaria em uma das linhas mais populares da Elma Chips. Peraí. Não dá nem pro jeito. Nos anos seguintes, novos salgadinhos passaram a integrar o catálogo da marca. Em 78 surgiu o Cebolitos, conhecido pelo formato em anéis e sabor de cebola. Em 80 foi lançado o Fandangos, feito à base de milho, que posteriormente ganhou versões nos sabores queijo e presunto. Já em 82 apareceu o Zambinos, inspirado no sabor pizza. Na década de 80, acompanhando a modernização do maquinário e o aumento das vendas, a fábrica foi transferida para a cidade industrial de Curitiba. Com a mudança, o antigo galpão localizado no bairro Boqueirão acabou vendido, encerrando uma das fases mais importantes da trajetória inicial da Elma Chips nessa região da capital. Nesse mesmo período, a marca se expandiu com a chegada do Doritos em 85 e a batata Ruffles em 86, o que consolidou a empresa como uma das maiores fabricantes de snacks no Brasil. Prepare-se, vem aí o Ruffles Reggae com Zig Marley, Inner Circle, Big Mountain, Lucky Dub e Olodum. Não perca, Ruffles Reggae. Também na década de 80, a Elma Chips passou a comercializar salgadinhos acompanhados de figurinhas colecionáveis em seus pacotes. Em 82, por exemplo, foi lançada a coleção Show de Esportes. 2 anos depois, chegaram às bancas e mercados as coleções Rock em Elma Chips, Pantera cor-de-rosa e Sun nas Olimpíadas de Los Angeles. Olha o que tem no meu pacotinho Elma Chips. Uma figurinha do Sun. Agora todos os salgadinhos Elma Chips têm uma figurinha adesiva de Sun, a mascote das Olimpíadas. São 26 esportes olímpicos diferentes. É só abrir, ganhar e colar. Colecione as figurinhas de Sun nas Olimpíadas com Elma Chips. Em 85, a empresa lançou a coleção Guerra no Espaço. No ano seguinte, foi a vez da turma do Snoopy na Copa do Mundo. Em 87 foi produzido o Clube Thundercats Elma Chips. Em 88, a coleção do Garfield. No ano seguinte, Turma da Mônica e Elma Chips dão dicas do verão. Na década de 90, as figurinhas continuaram sendo distribuídas junto com os salgadinhos, e ao menos 9 coleções diferentes foram produzidas. Entre elas, destacaram-se as coleções temáticas das Copas do Mundo de 90 e 94, além dos Chipsauros e de Space Jam. Fico extasiado com o céu estrelado. Não são estrelas, Não? são figurinhas metálicas que brilham no escuro da promoção Elma Chips. Que emoção! Serei o primeiro a fazer a coleção! Você encontra as figurinhas do Fandangos e do Chester e até vale brindes em qualquer uma dessas
essas embalagens. São muitos prêmios. E olha só, participe dessa aventura. Em 97, a Elma Chips lançou uma grande novidade, a promoção Tazomania. Dentro de cada pacote de salgadinho vinha um tazo, que era um pequeno disco colecionável que rapidamente virou febre entre crianças e adolescentes em todo o Brasil. Os brinquedos eram usados em jogos semelhantes às tradicionais disputas de figurinhas, o que provocou um enorme aumento nas vendas dos produtos da marca. A primeira coleção da promoção trazia personagens dos Looney Tunes e era composta por 80 diferentes modelos. O sucesso foi tão grande que os tazos se transformaram em um dos fenômenos de consumo mais marcantes da década de 1990 no Brasil. Ao longo dos anos seguintes, a Elma Chips lançou diversas coleções temáticas, muitas delas ligadas a desenhos animados, animes e personagens populares de cada época. Entre as mais conhecidas estavam os tazos dos Looney Tunes, como já falamos, dos Animaniacs e também Tiny Toon, que foi lançado em 97. Além de outras coleções inspiradas em O Máscara, Pokémon, Bob Esponja e Yu-Gi-Oh!, que marcaram a infância de milhões de brasileiros entre os anos 90 e os anos 2000. Atenção, atenção! Chegaram os Magic Tazos com os personagens Tiny Toon. Você mexe e eles mudam. São 100 desenhos para você colecionar e jogar. Procure o seu nos Salgadinhos Elma Chips. Tazomania! Ninguém consegue ficar de fora. Outra inovação da empresa que marcou a geração de crianças e adolescentes que viveram os anos 90 foram as combis da Elma Chips. Espalhadas por diferentes cidades do Brasil, elas funcionavam como pontos itinerantes de venda e distribuição de produtos da marca, tornando-se parte da paisagem urbana daquele período. Além da distribuição dos salgadinhos, muitas dessas combis também eram associadas às campanhas promocionais da empresa, que distribuíam brindes, figurinhas e outros itens colecionáveis. Com um visual característico em amarelo, vermelho e a logo da Elma Chips, os veículos passaram a ser facilmente reconhecidos pelo público infantil e juvenil daquele período. Nas décadas seguintes, a Elma Chips continuou ampliando o seu catálogo com novos produtos e edições especiais, como a linha Sensações, lançada em 2004, e a Batata Stax, vendida em embalagens tubulares. A empresa também criou diversos salgadinhos promocionais e de curta duração, muitos ligados a campanhas publicitárias e personagens infantis. Em 2010, a empresa adquiriu a marca Luck, conhecida pelos salgadinhos Fofura e Torcida, e incorporou estes novos produtos ao seu catálogo. Pouco tempo depois, em 2013, a marca Lay's passou a ser fabricada oficialmente no Brasil pela empresa, reforçando a presença da PepsiCo no segmento de batatas chips. Já em 2021, a linha Sensações foi reformulada e passou a utilizar o nome Lay's Sensações, aproximando a identidade visual das duas marcas. Nos dias de hoje, a Elma Chips mantém no mercado brasileiro algumas de suas marcas mais conhecidas, muitas delas lançadas ainda entre as décadas de 1970 e 1980. A empresa é administrada pela Frito-Lay, divisão da PepsiCo responsável pelo setor de snacks da companhia. Atualmente, a PepsiCo é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo e possui no Brasil um de seus principais mercados. A companhia mantém 8 fábricas e dezenas de centros de distribuição espalhadas pelo país, além de um portfólio com mais de 20 marcas, entre elas Elma Chips, Quaker, Toddy, Gatorade, Quero Coco e Pepsi. A principal fábrica histórica da Elma Chips continua localizada em Curitiba, na cidade industrial. A unidade paranaense é a mais antiga da PepsiCo em operação no Brasil e responde por cerca de 30% de toda a produção nacional de snacks da empresa, além de gerar aproximadamente 1.000 empregos diretos. É da fábrica curitibana que saem produtos como Doritos, Cheetos, Cebolitos, Fandangos, Ruffles, Sticks e, mais recentemente, o Popcorners,
snack à base de milho lançado nacionalmente em 2024. A produção também movimenta uma ampla cadeia de fornecedores paranaenses, especialmente produtores de milho e batata, que são utilizados na fabricação dos salgadinhos. Mais de 6 décadas depois daqueles primeiros salgadinhos produzidos artesanalmente no bairro Bom Retiro, a Elma Chips continua fazendo parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Produtos criados em Curitiba seguem sendo vendidos até hoje, enquanto marcas como Cheetos, Ruffles, Doritos e Fandangos se tornaram símbolos de diferentes gerações. Mesmo incorporada à estrutura global da PepsiCo, a história da empresa ainda mantém uma forte ligação com o Paraná. Conforme descobrimos no vídeo de hoje, a fábrica da cidade industrial de Curitiba permanece como uma das principais unidades da companhia no Brasil, preservando parte da trajetória iniciada pelas irmãs Elfriede Wagner e Maria Unger, ainda no final da década de 50. E você? Qual produto da Elma Chips mais marcou a sua infância? Conta pra gente aqui nos comentários. Você se lembra do tazo ou das figurinhas? Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa história. E a gente se vê no próximo episódio da websérie Pioneiros da Indústria do Paraná. A história em tudo que vemos. Um abraço e até lá!